Olha isso, todo mundo no Brasil sabe o que significa pardo, mas quase ninguém sabe de onde essa palavra veio. E isso não é coincidência, porque quando uma palavra parece simples demais, geralmente ela esconde uma história complicada. Hoje eu quero voltar no tempo, antes do Brasil, antes da escravidão aqui, antes até de pardo virar gente. E no fim desse vídeo, você vai entender por que essa palavra nunca foi só sobre cor, e por que ela continua sendo usada até hoje como se fosse natural. Agora vem comigo, guarda isso. Essa história muda a forma como a gente se enxerga. Agora presta atenção nessa imagem. Um animal com a pele manchada, nem clara, nem escura. Uma mistura irregular. Na Grécia Antiga, esse animal tinha um nome, Pardalis. Depois no latim, virou Pardus. Não era gente, era bicho. Leopardus, pantera, sempre ligado à mancha. A mistura visual. Séculos depois, na Península Ibérica, essa palavra começa a circular no cotidiano, não para pessoas, para coisas, tecidos, panos rústicos, lã mal tingida, cor opaca, sem brilho, nada definido. Quando alguém dizia pardo, estava dizendo isso, algo que não é branco, mas também não é preto, algo no meio, algo impreciso. E isso é importante, porque o significado original não é identidade, é aparência, é olhar, é classificação externa. Agora guarda esse detalhe, porque quando uma palavra nasce do olhar sobre coisas e depois passa a nomear pessoas, algo grave acontece no meio do caminho. E é aí que a história começa a ficar desconfortável. Séculos depois, um erudito espanhol chamado Sebastián de Covarrubias registra essa palavra em um dicionário. Ele fala do bosque de caça dos reis, fala do animal africano de pele manchada, fala da lã usada para fazer pano. Tudo gira em torno disso. Cor indefinida, mancha, mistura visual. Nada ali fala de raça humana, nada ali fala de identidade. Mas o mundo estava mudando, e quando o mundo muda, as palavras mudam de função, não de sentido, de função. E isso faz toda a diferença. Agora volta comigo alguns séculos. Europa em expansão, impérios ibéricos, atravessando oceanos. Quando portugueses e espanhóis chegam às Américas e à África, eles não trazem só armas e cruzes, eles trazem uma obsessão: classificar pessoas. Não por curiosidade científica, mas por necessidade de poder. Quem pode mandar? Quem pode possuir terra? Quem pode ser escravizado? Quem pode circular? Nesse momento, as palavras antigas ganham novas funções. Branco passa a significar privilégio, preto passa a significar cativeiro. E aí surge um problema prático. Nem todo mundo cabe nesses extremos. Filhos de africanos com europeus, negros libertos, pessoas que não são legalmente escravizadas, mas também não são aceitas como brancas. O sistema precisa de uma gaveta intermediária. É aqui que pardo entra em cena, não como identidade escolhida, mas como rótulo imposto. Historiadores como Stuart Schwartz mostram isso com documentos coloniais, registros jurídicos, cartas, processos. A palavra pardo aparece como categoria flexível. Ela não descreve origem exata, ela descreve posição social. Um pardo pode ter pai africano, mãe indígena, avó europeia, ou tudo isso misturado. O detalhe não importa. O que importa é que ele não é branco, mas também não é automaticamente escravizado. É uma zona cinzenta. E zona cinzenta em sistemas desiguais nunca é neutra, é controle. Agora pensa comigo, se pardo fosse apenas mistura biológica, por que ele aparece primeiro nos documentos legais e não nos textos médicos? Porque ele define direitos, impostos, punições, e não genes, porque desde o início, pardo é uma categoria política, não natural, e isso vai atravessar o Atlântico inteiro. Agora olha para o Brasil. Séculos de escravidão. Milhões de africanos trazidos à força. Aqui, pardo vira uma peça central do cotidiano. Nos registros de batismo, nos inventários, nos censos antigos, um homem preto quase sempre é escravizado. Um homem pardo pode ser livre ou libertável. Um pardo pode exercer certos ofícios. Pode circular um pouco mais, mas nunca demais. João José Reis e Sidney Chalhoub mostram isso claramente. Pardo não é igualdade, é tolerância condicionada. É o negro que o sistema aceita desde que não confronte a hierarquia. E tem outro detalhe pouco dito. Muitos pardos são filhos da violência sexual da escravidão. Isso não é romantizado nos documentos, é naturalizado. A palavra pardo ajuda a apagar essa violência, porque quando você diz mistura, você evita dizer estupro. Quando você diz miscigenação, você evita dizer coerção. No cotidiano, isso funciona assim. Duas pessoas com histórias parecidas, uma chamada de preta, outra de parda. A diferença não é o corpo, é o olhar do outro, é o contexto, é o interesse. E isso explica por que, na prática, quando o racismo aparece, ele não pergunta se você é mistura, ele reage ao que vê. Guarda isso, porque isso desmonta um argumento muito repetido hoje. Agora a gente avança no tempo. Século XX.
Fim oficial da escravidão. O Brasil precisa de um discurso novo. Não dá mais para defender a hierarquia racial abertamente. Então surge uma ideia elegante: a democracia racial, a mistura como virtude nacional. Aqui, pardo ganha outra camada. Ele vira prova de harmonia, de convivência. Mas sociólogos como Kabengele Munanga e Carlos Sassenbaum mostram algo incômodo. Quando você analisa renda, violência, escolaridade, mortalidade, pretos e pardos aparecem juntos. Sofrem o mesmo tipo de exclusão. Ou seja, a palavra muda, o efeito não. Lilia Schwartz mostra como o Estado consolida isso nos censos. Pardo vira categoria oficial, mas nunca neutra. Ela continua funcionando como amortecedor, reduz o número de negros nas estatísticas, dilui o conflito, parece técnico, mas produz silêncio. E aí surge a frase que você já ouviu: pardo é mistura de etnias. Parece explicação, mas é fuga, porque toda a humanidade é mistura. Só alguns corpos viram pardo, e isso não é acaso, é herança histórica. Agora volta para o presente. Quando alguém insiste que pardo não é negro, não está falando só de palavra, está falando de lugar social, de medo, de custo, porque assumir-se negro ainda pesa, ainda fecha portas. A história que a gente percorreu mostra isso. Pardo nunca foi identidade autônoma, foi ferramenta. Primeiro para organizar a colônia, depois para suavizar o racismo, hoje para evitar confronto. A pergunta que fica não é linguística, é política. Quem ganha quando a palavra esconde mais do que revela? E quem perde quando a história não é contada até o fim? Guarda isso, porque entender o nome é o primeiro passo para entender o sistema que insiste em nomear os outros. Se você chegou até aqui sem ver o vídeo anterior, vale um aviso rápido. Isso aqui é uma continuação. No vídeo passado eu tratei da origem histórica de uma palavra muito comum no Brasil. Aqui eu sigo adiante. Não na palavra em si, mas no que acontece depois que ela entra nas instituições. Escola, cartório, estado, porque é ali que o sentido se fixa. Não quando alguém fala, mas quando alguém registra. Neste vídeo eu quero seguir esse rastro, do momento em que uma classificação deixa de ser linguagem e vira rotina administrativa. E entender isso muda completamente a forma como a gente lê o presente. Pensa numa cena simples: uma mesa, um funcionário, um papel, nenhum discurso, nenhuma ideologia declarada, só campos para preencher: nome, idade, condição, cor. Esse tipo de cena se repete por séculos, e é aí que a história avança. Porque quando o Estado começa a perguntar quem você é, ele não está curioso, ele está organizando. Arquivos do mundo moderno mostram isso. Classificar pessoas vira rotina burocrática, não para entender identidades, mas para gerir populações, impostos, serviço militar, circulação. A palavra que entra nesse papel deixa de ser descrição, ela vira categoria operacional. Guarda isso, porque é nesse momento silencioso que a linguagem muda de função sem ninguém anunciar. Agora volta comigo para o surgimento dos censos modernos, séculos XVIII e XIX. Estados nacionais se consolidando. Estatística vira ferramenta de governo. Contar pessoas passa a ser tão importante quanto contar terras. E para contar é preciso separar, agrupar, padronizar. Historiadores mostram que essas categorias não surgem do nada. Elas herdam classificações anteriores. O que era flexível no cotidiano vira fixo no papel. A palavra que antes dependia do contexto passa a valer como regra geral. E quando isso acontece, ela começa a produzir efeitos duráveis. Porque o censo não só reflete a sociedade, ele a molda. Ele ensina as pessoas a se verem dentro das caixas disponíveis. Agora olha para o cotidiano. Escola pedindo informação. Hospital registrando dados. Empresa preenchendo cadastro. A mesma lógica se repete. Não há intenção explícita, há rotina. E é justamente aí que o mecanismo se mantém. A categoria intermediária funciona como amortecedor. Ela parece neutra, técnica, administrativa, mas na prática ela organiza acesso, oportunidade, expectativa. Pesquisadores da área social mostram que, quando se cruzam esses registros com resultados concretos de vida, os padrões aparecem, não de forma espetacular, mas persistente. É assim que sistemas duram, não pelo choque, pela repetição discreta. Aqui vale desmontar uma leitura comum, a ideia de que essas categorias apenas descrevem uma realidade preexistente. A história mostra o contrário. Elas ajudam a produzi-la. Ao longo do século XX, discursos científicos, jurídicos e educacionais reforçam essa lógica. Tudo parece técnico, objetivo, mas a neutralidade é aparente, porque as consequências não são distribuídas de forma igual. Quando se analisa quem ocupa certos espaços e quem fica fora deles, a linha histórica aparece, não como herança direta de uma palavra, mas como um efeito acumulado de classificações sucessivas. Não é conspiração, é estrutura.
Agora vale desacelerar um pouco e observar o caminho inteiro. Tudo começa de um jeito simples, quase banal. Uma pergunta feita no balcão, na tela ou no papel, algo que parece apenas organizacional, um dado necessário para continuar o processo. A pessoa responde sem refletir muito, porque precisa seguir adiante. Aquilo parece não ter peso, é só um campo obrigatório. Só que esse dado não desaparece depois. Ele fica, entra no sistema, é armazenado, copiado, cruzado com outros registros. Aos poucos deixa de ser apenas uma resposta individual e passa a fazer parte de um conjunto maior. Com o tempo, esse conjunto vira número. O número vira porcentagem. A porcentagem vira gráfico. E o gráfico começa a orientar decisões que parecem distantes da vida real, mas que descem em cascata até o cotidiano. Onde investir, onde cortar, quem priorizar, quem esperar. Tudo isso acontece sem alguém precisar apontar o dedo para uma pessoa específica. O sistema não olha para histórias completas. Ele olha para padrões. E padrões só existem porque milhões de pessoas passaram pelas mesmas perguntas, marcaram as mesmas opções e foram agrupadas da mesma forma. É assim que algo aparentemente neutro começa a produzir efeitos concretos, não por maldade declarada, não por intenção explícita, mas porque funciona de maneira acumulativa. Cada registro reforça o anterior, cada repetição confirma a lógica do sistema. Aos poucos, aquilo que foi criado apenas para organizar passa a definir expectativas. Quem tende a ser visto como problema, quem tende a ser visto como padrão, quem é tratado como exceção. Tudo isso acontece sem precisar ser dito em voz alta. O mais importante é perceber que esse processo não depende de um momento específico. Ele não acontece em um único lugar, ele se espalha. Acontece na escola, no hospital, no mercado de trabalho, no atendimento público. Sempre da mesma forma. Uma pergunta, um campo, uma resposta limitada às opções disponíveis. E quando as opções são limitadas, o resultado também é. A pessoa não escolhe livremente quem ela é. Ela escolhe dentro do que foi permitido marcar. Com o passar do tempo, essas escolhas moldam trajetórias, influenciam oportunidades, afetam a forma como alguém é lido antes mesmo de falar. Não porque alguém decidiu isso em um único ato, mas porque o sistema aprendeu a operar desse jeito. Ele se torna eficiente, rápido, automatizado. E quanto mais automático, menos questionado. Porque aquilo que funciona bem administrativamente costuma parecer natural socialmente. É por isso que tanta gente passa por esse processo sem perceber. Não há choque, não há confronto, só rotina. E a rotina tem um poder enorme. Ela normaliza, ela naturaliza, ela faz com que decisões profundas pareçam apenas procedimentos técnicos. No fim das contas, o impacto não está na pergunta isolada, nem na palavra específica usada ali. Está no efeito acumulado de milhões de registros semelhantes organizando a vida social de forma silenciosa. Talvez a questão mais importante seja essa. O que acontece com uma sociedade quando as formas de existir já chegam previamente organizadas antes mesmo do encontro entre pessoas? Quando a vida passa primeiro pelo formulário e só depois pela escuta? Essa pergunta não exige resposta imediata, mas ajuda a enxergar que muitas vezes o que governa o cotidiano não é um discurso explícito, e sim um conjunto de escolhas aparentemente pequenas, repetidas todos os dias até que se tornem invisíveis. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar até o fim. Esse tipo de conteúdo só alcança mais pessoas quando existe troca. Então deixa algo simples nos comentários. Esse vídeo foi útil para você? Responde só com sim ou não. Isso já ajuda muito o alcance e mostra se essa investigação está fazendo sentido. E se você caiu aqui agora, essa é a continuação de um vídeo anterior, onde eu volto na origem histórica da palavra e explico como ela foi construída ao longo do tempo. Assistir as duas partes juntas muda completamente a compreensão. A parte 1 está no perfil.